Então, eu sou a Larissa, sou biotecnologista, sou mestre em ciências médicas. Então, eu sou a Melanie, ou a Mel. Eu sou biomédica, mestre e doutora em neurociências pela URGS. Eu atualmente faço pós-doutorado em bioquímica. E que já tiveram algumas epidemias no Oriente Médio e na Coreia do Sul. No caso, a MERS, ela corre risco de virar uma pandemia também, assim como a SARS? Pode falar, Mel. Primeiro, o SARS-CoV-1 é um vírus. A gente tem a família dos coronavírus, né? Uma família de vírus. O SARS-CoV-1 é um membro que teve essa pandemia lá no início de 2002. A MERS-CoV é um segundo vírus que teve essa pandemia lá em 2012 até 2016. E o SARS-CoV-2, que é um terceiro vírus. Né? A MERS não é uma variante do SARS-CoV-2. Ela é um vírus, enquanto que o SARS-CoV-2 é um outro vírus. É o vírus da Covid-19 e é o que nós estamos vendo a pandemia desde 2019. Então, essa é a primeira coisa. Então, a MERS, ela foi uma pandemia muito séria, teve vários óbitos ali na região do Oriente Médio, lá entre 2012 e 2016, o pico lá foi por 2014. Ela não chegou a se alastrar muito, a gente não viu ela aqui no Brasil, na América do Norte teve alguns casos, ali na República da Coreia teve muitos casos também, né? Mas foi uma pandemia que a gente não viu chegar aqui, né? Mas ela aconteceu, foi nesse período. E realmente, o MERS-CoV ele tem suas características de transmissibilidade e letalidade que é diferente do SARS-CoV-2. Falando do SARS-CoV-2, a gente tem daí agora variantes do SARS-CoV-2, ou seja, continua sendo o SARS-CoV-2. No entanto, tem algumas pequenas diferenças na sequência ali do material genético dele que classificam ele como uma variante. A gente tem o SARS-CoV-2 de um determinado tipo, o SARS-CoV-2 de um outro determinado tipo, que reúne características distintas, né? O que tornam eles, então, variantes entre si. Mas todos eles são os SARS-CoV-2, né? Então, a gente tem, por exemplo, a variante do Reino Unido, que tem um conjunto de mutações que, pelo que nós estamos observando, tem indícios de que pode conferir uma transmissibilidade maior, ou seja, o vírus pode se transmitir mais rápido, apesar da letalidade não variar, né? A letalidade entre eles é a mesma a princípio, a priori. A questão é, ainda que a transmissão seja acelerada com uma letalidade que não é alterada, no fim das contas a gente acaba tendo um aumento da mortalidade. Porque se a transmissão é mais acelerada, significa que mais pessoas vão ficar doentes, mais pessoas vão, então, precisar de hospitalização, vão agravar e a gente, consequentemente, aumenta o número de óbitos comparado com o vírus selvagem, né? Um vírus que a gente já conhece e já sabe qual é, por exemplo, a dinâmica dele, né? Então, no Reino Unido tem essa variante, a gente descobriu uma outra na África do Sul, né, que também tem um outro conjunto de mutações, mas que parece que também tem indícios de conferir uma transmissão maior. A gente não está vendo nenhum deles conferir um agravamento, uma mudança no quadro clínico, mas por transmitir mais, a gente sabe que acaba levando ao maior número de casos, que é uma situação horrível, né, porque explota o sistema de saúde e acaba os recursos. É o que nós estamos vendo em Manaus, né, quando a transmissão é muito acelerada. E por fim, a gente tem então essa variante, que é a variante de Manaus, né? Ela foi primeiramente relatada a partir de quatro indivíduos, né, que saíram de Manaus e pousaram no Japão, em que foi descoberto ali que era uma variante que vinha de Manaus. Mas aqui a gente já tinha grupos no país que já estavam acompanhando, né, essas variantes nesses locais, né? Então a gente tem o CAD, a gente tem grupos na UFRJ, em vários locais aqui do país que fazem essa vigilância, esse acompanhamento das variantes que circulam aqui no Brasil, né? E o próprio CAD e esses grupos lançaram vários artigos destrinchando o que essas variantes representam, o que a gente conhece sobre elas. Então, essa de Manaus a gente está estudando bastante agora, porque parece que ela reúne mutações tanto daquela do Reino Unido, quanto daquela da África do Sul, né? E ela pode, então, né, já que ela reúne mutações parecidas com essas duas, que a gente já conhece um pouquinho mais, pode ser também mais transmissível, né? Pode, em parte, estar explicando por que essa transmissão está tão acelerada em Manaus. Mas a gente tem que entender que, para a transmissão acontecer, eu preciso dos vetores, das pessoas, né? Então, se a transmissão está acontecendo, é porque pode estar acontecendo algum descuido nas medidas de enfrentamento, por exemplo, né? Ou pode estar acontecendo um descuido nas medidas de rigor
do próprio enfrentamento da pandemia, né, dos próprios governos estarem flexibilizando algumas coisas nas semanas anteriores, né, a gente tem que sempre olhar as semanas anteriores. Se a gente está vendo muitos casos hoje, a gente tem que pensar o que aconteceu 14 dias atrás, sabe? Então, porque o que a gente vê hoje é um reflexo de 14 dias atrás, né, dos dias anteriores a este dia. Então, a gente precisa pensar nisso, né, as variantes podem estar contribuindo, sim, mas não explica 100% do problema, né? A gente tem que abraçar a responsabilidade que é o SARS-CoV-2, é a variante que for, mas continua sendo o SARS-CoV-2. E por ser o SARS-CoV-2, uso de máscara, evitar aglomeração, fazer uma boa higienização, preferir ambientes arejados e abertos, tudo isso, e fazer o distanciamento físico, é claro, tudo isso em conjunto adiciona, né, proteções, diminui o risco da gente acabar entrando na cadeia de transmissão do vírus. Não, você explicou todas essas variações, né, da SARS-CoV e tudo mais, mas há alguma possibilidade de a gente ter uma pandemia que seja pela MERS, que é mais letal do que a SARS-CoV? Até agora a gente não tem indícios, né, de que isso tá por acontecer, vai acontecer, mas é aquela coisa, né? A gente tem que fazer vigilância epidemiológica, a gente tem que fazer vigilância desses vírus, né? A gente tem que estar sempre vendo como é que tá a dinâmica deles, se eles estão começando a se transmitir mais, menos, né? Por isso que é importante investir em ciência, né? Colocar dinheiro em ciência para que a gente possa fazer com que esses grupos tenham, né, fomento para dar continuidade a essas investigações e nos proteger, né? Poder antecipar uma dinâmica acelerada de algum agente infeccioso para que a gente evite entrar numa pandemia e não só tenha recursos para apagar o incêndio quando o incêndio está instalado, né? Com certeza. Vou complementar um pouquinho o que a Melanie brilhantemente explicou, né, e falou para nós. Pegando um pouquinho desse gancho que ela falou também do investimento em ciência, essas epidemias que a Jéssica citou, elas, né, já aconteceram alguns anos atrás e também já tiveram alguns estudos de vacina nesse sentido, mas por falta de investimento, esses estudos foram parados, né, foram cancelados, foram bloqueados. Então, talvez se lá atrás a gente tivesse continuado, né, claro, os países que estavam acometidos por isso, porque aqui a gente nem não imaginava, né, mas já era uma realidade para o mundo inteiro, porque os artigos são publicados, né, mas enfim, se lá os grupos de pesquisa tivessem investido e continuado a vacina, hoje nós poderíamos já ter um imunizante super adequado, assim, né, não ia ser para o novo coronavírus, para a variante SARS-CoV-2, mas já poderia ter algum tipo de imunizante para o MERS e para o SARS-CoV-1, que foi aí doenças que já aconteceram. E falando das variantes do novo coronavírus, só vou complementar uma coisa que a Mel sempre fala, e eu acho que ela esqueceu, que elas são normais, né, os vírus, eles são entidades biológicas que têm essas mutações naturalmente, ocorrem mutações no seu material genético, ele tem um material genético simples, então isso, cada vez que ele se multiplica, que ele copia aquele material, alguns erros, algumas diferenças podem acontecer, e quando conferem vantagem para o vírus, isso se perpetua para as próximas gerações. Então, quanto mais o vírus circular, mais a gente vai ver essas variantes, é uma coisa normal, só que a gente tem que ficar muito atento, porque daqui a pouco ele pode adquirir uma diferença, né, uma mutação, que vai conferir mais patogenicidade, mais letalidade, então tudo isso é motivo de preocupação, por isso que a gente bate tanto na tecla de distanciamento social e fazer diminuição da mobilidade, para que esse vírus também pare de se mover entre nós, né, visto que o contágio acontece entre as pessoas. Então, só para complementar.